Então, bora. Fazendo minhas pesquisas voltadas Eu compartilhar conhecimento. É o amor que eu sinto por Star Wars, sabe? Piano ou certo modo de música, de modo geral. Alcione, mas deixa eu louco. Este é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira, para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico. Uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. A começar, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente por aqui, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Ou então na nossa comunidade? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Como vocês já sabem, eu sou a Dai Breternitz e sempre ando muito bem acompanhada por aqui. No episódio de hoje, a gente vai trocar uma ideia com Kleber Santos Vieira. Pai militante, professor, um arquivologista da própria história. Kleber Santos Vieira é graduado e mestre em História pela Unesp de Franca, doutor em Educação pela USP, docente de graduação e pós-graduação na Unifesp. Ao longo de sua trajetória, fez dos livros e do ensino seus objetivos de estudo e de luta. Atua ainda como presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, conhecida também pelos íntimos como ABPN. Professor Kleber, seja muito bem-vindo à nossa humilde casa. Tô chegando. Obrigado pelo convite. Imagina, prof. E para começar, o melhor, dar andamento esse bate-papo que já estava rolando aqui no backstage maravilhoso, conta um pouquinho para nós. Eu sei que, olhando um pouquinho da tua história, da tua jornada, São Paulo aparece assim em 80% de tudo que a gente viu por aqui, mas quero saber de ti. Você é natural de onde? Eu nasci no Gama. Eu nasci numa cidade satélite situada a cerca de 38 quilômetros, 40 quilômetros de Brasília. Quem nasce no Distrito Federal como um todo é brasiliense. Então eu sou um brasiliense que nasceu e cresceu nas ruas da cidade do Gama. Eu sou um gamense com muita honra, com muito orgulho, com muita paixão. Foi nas ruas daquela cidade que eu brinquei muito, que eu vivi muito, que eu aprendi muito. Foi ali que minha mãe, meu pai, minhas 4 irmãs, meus 2 irmãos me criaram, crescemos juntos e também com muitos amigos, muitas amigas, muitas mães e pais, né? De uma cidade periférica. Nós temos também muitas mães e muitos pais nas ruas, né? Então foi ali que eu cresci, foi ali que eu nasci, em 1975, e ali que eu fiquei até 1993. Eu morei por 18 anos, quando então eu passei no vestibular para História na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Franca, no interior, né? Para tudo, não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler ainda, porque eu sei que tem uma história muito boa que vai vir destes primeiros meses aí de graduação, que eu acho que vai inspirar muita gente que tá ouvindo a gente. Mas antes, conta pra nós o que um gamense tem de hobby no dia a dia, na vida. Não precisa ser de criança, pode ser de hoje. O que os seus hobbies podem dizer sobre você? Um gamense tinha de hobby, certamente ainda tem os ritmos negros e nordestinos que dominam a periferia, né? Como diria o poeta Gog, o rapper, né? Poeta do rap Gog, né? O Gama, assim como Ceilândia e tantas outras cidades de Brasília, surgiram com a construção de Brasília, né? Eram candangos, migrantes de diferentes cidades, estados do Brasil, que se dirigiram para o sonho de uma vida melhor, retirantes da seca. No caso, o meu pai, que era piauiense, meu pai de uma cidade do sul do Piauí chamada Cristalândia, retirante, assim como minha mãe, que é de Sergipe, né? Uma cidade bem interiorana, com um povoado de Sergipe, do interior de Sergipe, que se deslocaram para Brasília nessa onda aí de que o progresso do JK, 50 anos em 5, né? Que prometia trabalho, felicidade para todo mundo. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro.
As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 bilhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Meus pais foram nesse ritmo, assim como milhares que trabalharam no processo de construção da cidade, né, da capital, e tão logo a estrutura da capital ela ficou montada, né, na sua parte mais funcional. Essas pessoas moravam em acampamentos que se transformaram em favelas, né? Acampamentos das empresas, né? Das construtoras, que se tornaram favelas, que se tornaram invasões, né? E o governo desenvolveu um projeto para mandar essas pessoas para longe do poder, né? Para longe da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes. Essas coisas que não são do Distrito Federal certamente vêm todos os dias pelos telejornais, né? Brasília como sendo aquilo. Então, meus pais são frutos desse processo, né? E o Gama é uma cidade satélite montada, fundada com esse perfil social, com esse perfil populacional, né? Então, o que nós tínhamos como hobby? Nós tínhamos como hobby principalmente a rua. A rua e a rua. Na rua acontece de tudo. Você brinca, você briga, né? Você cresce. Você cresce, você aprende muito. Você aprende a ser solidário, você aprende a matar a fome. Você aprende a se virar, você aprende, sobretudo, esse sentido coletivo de que existem regras. Tinha televisão também, né? Como hobby, naquela época tinha televisão. O que você vai fazer? Assistir televisão. Tudo aquilo que essas redes elas forneciam. Assistia televisão e todos esses programas infantis e adolescentes, como qualquer outro, né? Que vivia naquele contexto. E a escola também era um lugar muito presente assim na vida, porque não tinha opção, como muitas periferias ainda hoje. A escola é um espaço de produção escolar, científica, educacional, mas não só isso, né? Ela também é um espaço de sociabilidade importante, muitas vezes o único espaço de sociabilidade, né? E ali também era um espaço importante, muitas vezes acabava a aula e nós ficávamos, né, o tempo todo. Depois que cresce um pouco mais, em Brasília tinha um esquema de que as aulas de educação física, a partir da época que chamava quinta série, né, você optava por uma modalidade esportiva e era no contraturno. Se você estudava de manhã, você fazia, sei lá, basquete, futebol, vôlei, na escola pública, né, no contraturno, e vice-versa, estudava à tarde ia para o matutino. Nessas, a galera ficava o dia inteiro, né? Era uma boa desculpa para... Onde você estava? Estava na aula de esporte e tal. Então, eu era desses, que às vezes ia para a escola às 7 da manhã e voltava 10 da noite, a depender do dia da semana. Caramba. Uma parte era estudo, outra parte era... Sociabilização. A sociabilização pura. Não vamos entrar nos detalhes da sociabilização. Vocês usem suas cabecinhas e imaginação, suas vivências para preencher as lacunas. E, professor, falando desse espaço da escola, que de fato, eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de passar por esse lugar, a gente sabe a importância, de fato, que tem na nossa vida enquanto formação de pessoa mesmo, né? E eu queria saber de ti, assim... Para algumas pessoas, a escola é o primeiro lugar que a gente consegue ter uma noção, uma ideia de que ciência existe, né? E eu queria saber de ti, qual que é a sua definição desse fazer ciência? Fazer ciência é produzir conhecimento, fazer ciência contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Fazer ciência, ela tem um sentido que é um sentido de um patrimônio cultural, de preservação de um patrimônio cultural a partir do qual nós construímos e acrescentamos algumas coisas. Patrimônio cultural da humanidade, eu digo. Seja em qual área for, quando a criança aprende uma operação matemática, ela aprende em alguns anos algo que a humanidade levou milhares de anos para desenvolver. Quando a criança aprende a escrever, a ler, da mesma forma, com uma energia elétrica, da mesma forma que o computador, quando ela aprende a mexer numa operação, num aplicativo qualquer. Então, isso é uma responsabilidade científica. Aprender, ter consciência dessa temporalidade, ter consciência que isso é uma produção humana e, ao mesmo tempo,
é a responsabilidade de transmitir, de formar pessoas para que dê continuidade no bom uso da ciência, na democratização do uso da ciência, democratização do acesso ao conhecimento e das instituições que são destinadas à formação, à divulgação do conhecimento, à produção do conhecimento. Ciência, para mim, é um sintoma da sociedade, um dos sintomas bons da sociedade, né? Tão bom que muitas vezes algumas, né, se apropriam para um mau uso, né? E ao mesmo tempo, se não fosse boa, por exemplo, nos dias de hoje não estaria sendo tão combatida, né? Não estaria sendo aí objeto de privilégio para alguns, né? Cerceando sempre, né? Quando democratiza um pouco, quando as classes populares, quando a população negra, quando a população favelada chegam com um contingente um pouco mais importante, né, significativo na universidade, logo vem aí as medidas intencionais mesmo, né, de interromper o processo. Então, ciência é isso, para mim. A ciência é um desenvolvimento, é um compromisso com a história da humanidade, com as próximas gerações e com as gerações que já se foram, né? É um tanto isso, é assim que eu vejo a ciência. Uma das maiores heranças que a gente tem aí dos nossos, né? Coisa linda. Muito bom. E o teu encontro com a ciência? Como que foi essa jornada de se ver ou pensar nessa possibilidade, né, da ciência como uma forma de ganhar a vida? Nossa, aí como uma forma de ganhar a vida tem um longo processo. De ser cientista, de ter curiosidade, de certa forma eu sempre tive isso, né? Mas tem algum momento que tu consegue lembrar hoje, tipo, foi ali que eu entendi que isso existia? Tem vários momentos, né? Eu me recordo de vários. Felizmente eu tenho uma boa memória, assim. Que maravilha! Eu posso contar os das ruas e posso contar também da escola, e você escolhe. Conta um de cada, só pra gente não passar vontade, então. De escola, eu lembro-me assim, moleque de 6º ano, aula de ciências, né? Dessa coisa de interagir com o território, com a sociedade. Nós tivemos que fazer um trabalho, e esse trabalho era sobre plantas que tinham alguma utilidade, para além da alimentação. Então, a gente tinha que entregar, no final, sei lá, de um bimestre, um caderno daquele de desenho, com uma porrada de folha, de mato, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, com explicação, né, para que servia. E isso era muito interessante, porque isso era a conversa com as mais velhas, com os mais velhos, né? O abacate a gente come para tal coisa, mas descobria que a folha era para tal coisa. Que a goiabeira a gente comia, fazia o doce, mas com a casca da goiaba os antigos usavam também fazer um chá para curar dor de barriga. E por aí vai, né? As várias coisas. Então, a elaboração daquele caderno foi muito bacana, assim, porque me despertou uma curiosidade muito importante, né? Dentro da escola, ainda no período anterior, aquelas perguntas que todo mundo faz, né? Eu tenho isso muito marcante na 5ª série, hoje 6º ano, né? Aquela coisa que a professora pergunta o que você quer ser quando crescer, né? E aí aquela coisa, futebol, jogador, não sei o quê. E eu lembro que a gente tinha tido uma aula das ciências auxiliares da história. E aí eu fiquei muito impressionado com a parada da antropologia, né? Eu falei, pô, isso aí me parece legal, acho que quero ser isso, professora. Mas assim, meio que pela curiosidade de achar legal como você pode escrever a vida de alguém passando um pincel no urso, tirando terra. Na época era isso que eu pensava, né? E eu lembro muito bem esse dia, que foi um dia que eu convivi muito com estudantes que eram internos, né, da FUNABEM, né? Fundação Nacional de Assistência ao Menor, que aqui em São Paulo chamava de FEBEM. São esses centros juvenis, né? Centros de custódia juvenis. Tinha muitos que estavam na minha sala e muitos eram meus amigos. E eu lembro muito nesse dia que teve uma fuga grande no presídio, né, de Brasília, e foi nesse dia que estava rolando essa aula. E eu não sei por que associa uma coisa a outra, porque como esse presídio também ficava perto de casa, os caras se refugiaram nas matas, né, nos terrenos por lá. E foi nesse dia a aula, assim, isso marcou muito, assim, dessa pergunta, não sei muito bem porquê, mas tenho isso bem marcado, né, isso da escola, né? Uhum. Isso quando moleque. Da vida, já no ensino médio, eu fiz o 2º grau na época, eu fiz técnica em eletrônica, né? Mas é uma outra história, mais por uma questão mesmo de vida, de ter que ter uma profissão do que qualquer outra coisa, assim.
Mas eu tinha um parceiro, um aliado, que também era meio curioso assim, das coisas. Né? Então eu lembro que a gente saía para catar calango. Calango é uma espécie de lagartixa, um pouco maior assim, né? A espécie de lagartixa é ótimo. E nós fazíamos experimentos com eles, né? Nós colocávamos dentro de um vidro assim, né? Por exemplo, aí colocava álcool dentro desse vidro e o bicho ficava cambaleando. E aí nós fazíamos algumas cirurgias com ele, né? Ai, meu. Então, mas isso era na rua, isso era a sociabilidade da rua, era ver e querer saber o que acontece e aprender sem nenhuma técnica, sem ninguém para instruir, sem nenhum professor, sem nada, largado no mundo e tentando descobrir as coisas, né? O que estava rolando. O que estava rolando. Então a gente tanto ia brincar de tal coisa, e às vezes pensava, pô, e esse bicho aqui, né? O que será que tem dentro? O que será que tem dentro? Assim. E professor, pensando, pra curiosidade da minha pessoa aqui, você era o relator dessa cena e se transformou em historiador. O amigo, que era quem colocava a mão na massa, ele hoje, qual que é a profissão dele? Esse parceiro, ele hoje é motorista de van escolar. Olha só que maravilha, gente. Motorista de van escolar. Ele não concluiu o ensino médio, né? Uhum. Ele evadiu, né? Foi um de tantos amigos e parceiros que eu tenho que ficaram no caminho, né? Não são poucos. Ou evadiram da escola, ou evadiram da vida por vários motivos. E esse evadiu da escola, mas tá aí no mundão, tá na vida, tá seguindo a vida. Firme e Todas forte. as vezes que eu volto lá pro Gama, eu tenho muita satisfação de revê-lo, de bater na porta e tomar um café com ele. Colocar o papo em dia, que coisa boa. E lembrar dessas experiências maravilhosas. Científicas. Os calangos até hoje, a geração até hoje de calango tá no meio da rua, vê vocês dois e sai correndo. Tenho certeza. Gente do céu, coisa de criança. Olha só. Por falar de trajetória, isso aí é um marco na minha trajetória de graduação, foi quando eu assisti uma palestra do Fernando Faro. Ele esteve em Franca, na Unesp, onde eu estudei, né? Uhum. E ele apresentou um trabalho sobre a produção musical, que era Brasil 1954-1994. Era ali da morte de Vargas até 94, essa coisa do Plano Real, aquela coisa toda, né? E ele não dava palestra, né? Ele levou uma vitrolinha e ficava colocando som e comentando. Isso aqui, eu tava não sei na onde. Nossa, que máximo. Nossa, foi muito massa. Será que a gente consegue acessar esses materiais ainda na internet? Será? Tem alguma coisa desse programa? Do Fernando Faro tem todos, né? Porque tá na TV Cultura, só digitar lá, em programa Ensaio, Fernando Faro, que você consegue acessar todos. Não sei nem se já não estão no YouTube, porque são antigos, ele já morreu, né? Sim. Agora, o desse evento, talvez encontre cartaz, desse especificamente que eu estou falando da Unesp, né? Uhum. Nem sei se encontrar cartaz, porque naquela época não tinha internet ainda. Só se alguém digitalizou. Algum historiador perdido por aí, ó. Quem será? Não, algum amigo com certeza guardou, né? E algum amigo historiador. Eu não sei se eu guardei. Eu tenho aqui um acervo dessa época, né? Uhum. Depois de muito tempo eu vim entender o que significava isso. A frase de um historiador que diz que é arquivar a própria vida, né? É uma seleção, você vai arquivando panfletos, você vai arquivando provas, você vai arquivando registros de seminários, registros de fichamentos, panfletos em geral que a gente escrevia muito, né? E toda sorte de material que de alguma forma foi importante no contexto de estudantil. Não só de estudantil, mas também de estudantil, né? Então, esse arquivar a própria vida tem até algumas coisas da época de estudante, de graduação, muita coisa assim de fax. A gente se comunicava muito por fax. Eu estava na Unesp e a Unesp tinha naquela época 16 campi. E os centros acadêmicos se comunicavam através de fax. Um ia no fax oficial lá na diretoria e mandava para outro campus. E a diretoria sabia tudo, obviamente, que a gente estava fazendo. Como não? Mas era mais rápido do que utilizar carta, né?
malote, internet não existia, então era telefone, se tinha algum documento era fax, de material de manifestação, de congresso, essas coisas. Olha que então massa. tem uma porção de coisas que significam esse conceito, né, de arquivar a própria vida. Arquivar a própria vida, já fica aí uma frase para nós do arquivar a própria vida. E é louco como isso, com o processo de digitalização, a gente foi substituindo, né, a forma de fazer isso, né? E até algumas Sim. pessoas meio que não conseguem ter, né? Eu tenho uma parte da vida aí que eu perdi. Se falar assim sobre provas físicas de momentos da vida, tem muita coisa que eu meio que perdi no meio do caminho, porque não digitalizei, o físico não existe mais, seja a foto, seja a carta, ela não existe mais e foi embora. E dá saudadezinha, tem coisas que a gente lembra e é o que tá na cabeça somente. Esse texto ele fala disso, né, de como os seres humanos, mas aí no caso historiadores, pesquisadores em geral, eles também produzem uma autobiografia, né? Produzem uma escrita de si no momento em que ele seleciona determinados registros e excluem outros, né? Com o tempo tem cartas que tornam-se indesejáveis, né? E às vezes por uma questão pessoal você é obrigado a descartar. Tem outras que você realmente não se vê mais com algum tipo de relação significativa com determinados registros, né? E naturalmente, por uma questão de espaço, isso se perde, né? Na vida nós fazemos muitas mudanças de domicílio, né? Então esses documentos muitas vezes acompanham também, um fica aqui, em determinado momento não tem como levar para acolá e vão se perdendo. Então tem um pouco isso, né, de esses documentos que registram uma espécie de escrita de si, né? Eu estou me pregando também de outro autor que fala disso aí, né, que é o Foucault. Em nosso caso, atualmente, nessa dinâmica em que vivemos do oráculo da pós-modernidade, né, Google, internet, etc., o que nós temos é o descartar a própria vida. Quem guarda tanto e-mail com anexos, um monte de coisa, né? Ninguém guarda, né? Guarda, mas quem recupera, né? Como é que você lembra do volume de informações que você recebe por e-mails e agora por mensagens de aplicativos, seja Telegram, seja WhatsApp, eu parei aí, né? Eu parei aí. Na verdade, eu avancei até o WhatsApp e agora ao Telegram. Em termos de redes sociais, eu usei uma vez na vida, porque eu precisava encontrar uma pessoa, essa pessoa era um estudante da educação de jovens adultos. Na minha vida profissional, quando eu concluí a graduação e já mestrando, eu prestei concurso público para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e passei a atuar na rede estadual na educação básica, com crianças de ensino fundamental 2 e adolescentes do médio e também educação de jovens e adultos. E um dos capítulos de minha tese surgiu de um diálogo com um rapper que também era aluno da EJA, dentro de uma sala de aula, dentro de uma discussão sobre os símbolos nacionais, sobre os sentidos da bandeira brasileira e as representações que disputavam os sentidos das cores da nação, né? E aí eu fazia uma digressão sobre as revoluções burguesas e de que maneira isso incidiram também numa presença forte, né, das bandeiras tricolor, né, muito inspirado aí na questão francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, né? E como o Brasil, outras também, mas no caso o Brasil destoava um tanto disso porque conservava uma perspectiva do verde-amarelismo, do positivismo, etc. Eu estava falando disso, e esse aluno perguntou se eu conhecia uma banda de rapper, porque dialogava com isso. No momento eu estava falando sobre Ordem e Progresso, que é uma música de um cara chamado Zé do Pinto, que é um compositor do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, MST. Eu, quando era estudante, eu militei, né? Eu fui um militante uma época, eu era muito próximo ao MST, né? E na Marcha Sem Terra a Brasília, em 1997, que foi produzida por todo um contexto de exposição da obra de Sebastião Salgado, chamado Terra, né, as fotografias, que doou todos os direitos autorais para o MST. O Chico Buarque doou a música, né, as músicas que compunham o CD que acompanharam a exposição Terra para o MST. E o
escritor José Saramago também doou seus textos, né, que compunha a exposição para o MST. Foi um contexto importante, né, que cada assentamento saiu de um lugar, de um estado da federação e foram caminhando até Brasília. Nós estávamos no apoio. Nós não fomos caminhando, nós fomos de ônibus. Importante deixar aqui explícito. Nós éramos estudantes, estávamos na logística do apoio, mas fomos, e foi muito importante. Se a música era essa, esse é nosso Brasil, essa é a nossa bandeira, e é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira, né? A ordem é ninguém passar fome, progresso é a gente feliz, a reforma agrária é a volta da agricultura raiz. Então isso era uma frase que marcava muito e eram versos, né, que ressignificavam a bandeira do Brasil. Eu falava disso e esse aluno, então, ele apresentou uma música chamada A Cor que Falta, a Bandeira Brasileira, que é de uma banda de hip hop aqui da Zona Sul de São Paulo, chamada Záfrica Brasil. E em síntese, o conteúdo fala da cor vermelha, né, que é a cor de Xangô, a cor do amor, então a cor também de sangue, enfim. É todo um contexto que historiciza um pouco mais essa naturalização que fizeram do símbolo nacional. E a partir dali eu desenvolvi toda uma reflexão, uma grande viagem, uma construção mesmo de representações em disputas, do ponto de vista de que representação não é apenas uma imagem fixada, mas também uma linguagem que intervém na disputa política. Só que quando eu concluí o doutorado, eu quis convidar, queria apresentar para ele, queria que ele estivesse no dia da defesa, né, do doutorado. Eu não achava esse danado de jeito nenhum, ele tinha trocado o telefone, não respondia mais a e-mail, eu não sabia o que tinha acontecido. Aí eu falei, e daí alguém me falou, por que você não procura ele pelo Orkut? Eu falei, o que é Orkut? Aí essa vez eu me cadastrei no Orkut e o procurei, encontrei, aí depois eu descadastrei, coisa de uma semana. Caramba, cumpriu o propósito. Eu falei tudo isso para dizer que o máximo que eu avancei em redes sociais foi isso, e parei ali também. Cara, sensacional. E é incrível, porque assim, eu acho que esse relato que você colocou pra gente é muito que a gente fala que o tempo todo, em todo episódio, a gente acaba falando alguma coisa sobre o que é esse processo de troca, né, entre professores e alunos e assim por diante, como isso acontece. E era uma coisa simples, né? O professor já ouviu, ou o professor conhece a banda tal, a música tal, e tudo isso virou tudo isso, gente. Quantas oportunidades a gente deixa passar de produzir ciência ou produzir alguma coisa referente a pensamento científico no nosso dia a dia. O exemplo foi maravilhoso, maravilhoso. E se você tava aí achando, né, você viu lá, olha, o podcast de hoje vai ser com o historiador, parará, parará. Se você estava achando que você ia encontrar aqui um senhorzinho que fica 24 horas numa biblioteca, que não tem nenhuma história radical interessante para contar, acho que você já mudou o seu conceito neste instante. E, prof, essa pergunta, não vou dizer que ela é profunda, porque eu acho que várias perguntas que nós fizemos aqui, as respostas, elas foram bem profundas. Mas, hoje, todo esse contexto onde estamos, o que te faz sair da cama todos os dias? O que te motiva, tipo, beleza, temos mais um dia pela frente? Esperança, sonho, certeza de que estamos construindo um mundo diferente, apesar de toda a adversidade conjuntural que estamos passando. Acho que viver vale a pena, sonhar vale a pena, lutar vale a pena, produzir ciência vale a pena, acreditar em educação pública vale a pena. Então, isso me faz levantar da cama todos os dias. E a certeza de que tantos outros que fizeram tanto por nós, né, estarmos aqui usufruindo de tantas coisas legais que tem no mundo, na vida, né? Eu acordo com essa certeza de que, não que isso que dependa de mim, eu também não tenho essa centralidade no mundo, mas procuro dar minha contribuição. Sei do papel que eu desempenho, sei a responsabilidade que eu tenho à frente da BPN, eu sei a importância da BPN. O seu lugar, eu tenho muita consciência do lugar que eu ocupo como professor doutor negro numa universidade pública, né, num curso de graduação, em 2 programas de pós-graduação. Eu tenho muita consciência do papel
dessa trajetória que eu tenho, o que significa para esse conjunto de estudantes negros, negras, esse conjunto de estudantes periféricos, favelados, da classe trabalhadora que adentraram a universidade pública, e eu sei a importância que eu, enquanto professor, ocupo na vida deles. E tenho consciência disso e quero contribuir com essa formação. Então, o que me faz acordar todo dia é essa certeza de que muita coisa está ruim, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que foram construídas e não é a primeira fase ruim da vida, do ponto de vista político, socioeconômico, porque passamos. Para quem chegou na América, chegou com sua cultura, mas só mal com a roupa do corpo, né? E soube lutar, construir uma cultura afro-brasileira de resistência, manter as tradições, né? Uma ancestralidade, uma cultura. Eu acredito muito nisso. Tenho certeza que meus filhos, tenho 2 filhos, né? Tenho um adolescente quase adulto que tem 17 anos e uma outra de 14, uma filha e uma menina de 14 anos. Eu tenho certeza que as 2 pessoas são parte desse mundo que está sendo construído, né? E que eu deixo minha parte e tento fazer o melhor dentro daquilo que eu me propus. É dessa maneira que eu acordo todos os dias, com essa disposição, sem nenhuma ingenuidade, sem nenhum romantismo, sabendo de todas as dificuldades, todos os atropelos, todos os contratempos que existem, né? As contradições que vivemos, né? Não é com romantismo que eu vejo isso, mas vejo com muita convicção, assim, do caminho que temos que enfrentar. É assim, eu acordo dessa maneira. Simples assim. Maravilhoso, maravilhoso. Para essa pergunta a gente já teve de tudo nessas respostas, mas tem sido recorrente ainda bem essa questão de pensar que tem muita gente envolvida na sua jornada e que tem muito a se contribuir ainda, né? Que a tua jornada tem muito a contribuir para a jornada de outros. Então é lindo de ver. E que delícia saber, né, de um docente que consegue se perceber no meio desse ecossistema para os seus alunos também, né? Porque quer queira, quer não, é uma referência, é uma pessoa que tá auxiliando no processo de formação de opinião também. Então é sensacional de ver esse senso. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco para falar mais sobre jornada acadêmica, que eu sei que vocês também querem. Mas antes, aquele recadinho especial. Oi, gente. Vim dar um recadinho rapidinho pra vocês, tá bom? Se você tá aí sofrendo com seus trabalhos acadêmicos e com dificuldades para desenvolver suas pesquisas, você já sabe, né? O Metzer é a melhor plataforma para você. Com ele, a certeza é que todos os seus trabalhos vão estar formatados nas normas científicas. Além de todos aqueles detalhes chatos do desenvolvimento de um trabalho, são feitos de forma automática. Você não vai precisar se preocupar com citações, referências, equações, cronograma, ficar salvando, ficar mandando histórico pro seu professor, pro seu orientador. Tudo isso o Metzer resolve para você e você não precisa se preocupar. Lembrando, o Metzer já é utilizado por mais de 450 mil estudantes de 1.500 universidades em 14 países. Então, agora corre lá no link da descrição, acesse nosso link para o teste gratuito de 7 dias ou use o cupom podcast na hora de assinar que você vai ganhar um desconto exclusivo. Beleza? Um abraço e bom conteúdo! Professor Kleber, verdadeiro ou falso? Você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Eu tenho uma relação conflituosa com as normas da escrita acadêmica. Certo, conte-nos mais a respeito. A escrita acadêmica ela é necessária, os padrões são necessários, ao mesmo tempo que ela precisa ser uma escrita acadêmica científica em sua totalidade, que expresse a totalidade, no sentido que é fazer ciência, né? E fazer ciência, por exemplo, você escrever em primeira pessoa determinados trabalhos, não significa que isso não é fazer ciência, né? É uma perspectiva científica. Eu me refiro principalmente à área de humanas, né? Mas não apenas, né? Então, a escrita acadêmica ela é necessária, mas ela precisa estar aberta à totalidade de quem a produz, os sujeitos da produção científica. Eu acho que é necessário esse encontro. Muitas vezes nós pegamos trabalhos assim e parece que todo mundo acabou de sair da mesma aula, né? Fez a mesma resenha.
Metodologia. A metodologia é qualitativa de acordo com o fulano e tal. A metodologia é quantitativa de acordo com o fulano de tal. São os mesmos autores. É a mesma metodologia. É tudo mesmo. Então, onde está a metodologia, né? Uma vez uma pesquisadora, eu li isso no trabalho dela, Jaqueline Moll, que ela escreveu sobre educação de jovens adultos também, né? Eu li no trabalho dela fazendo uma referência ao Guimarães Rosa, né? Ela fez uma comparação aí, né, vamos assim dizer, a partir de Guimarães Rosa, né? Aquela coisa de que a vida não se dá nem no começo, nem no fim, ela vai se dando na caminhada. Então a pesquisa científica também é assim. Agora, a partir do momento que há uma perspectiva de escrita acadêmica, metodológica, que engessa a criação logo de início, isto é, o método é esse, a teoria pronta e acabada é esta, precisa só executar. Então, muitas vezes, os estudantes de iniciação científica e mesmo de mestrado estão executando uma hipótese que está na cabeça do orientador, da orientadora, e não na dele. Ele não construiu uma reflexão. E muitas vezes a construção da reflexão é mais importante do que a definição a priori de uma metodologia, por exemplo. E a depender de como nós encaramos a escrita acadêmica, nós colocamos seríssimas amarras para uma escrita criativa. Então, por isso a relação conflituosa. A gente perde a oportunidade de produzir inovação, produzir coisas por outras óticas que ainda não foram exploradas por conta dessas amarras, né, que vão sendo colocadas. Eu gosto muito de um texto do Foucault, né, vou citar um autor branco, mas que muito contribui, né, é um autor que eu leio e contribui bastante para essa reflexão científica, né? Que é a ciência como escrita de si, a produção científica como escrita de si, ou, como vocês disseram, a escrita acadêmica como a escrita de si. Né? Como se escolhe o tema? Né? É o tema que está na pesquisa do orientador e você desenvolve um subtema, ou é aquilo que está na alma, na sua inquietação com o mundo, nos seus questionamentos em relação ao mundo? Né? Qual que é o tema da pesquisa? E muitas vezes não, né? O que ele explicita nesse texto, né, é que a produção científica é a escrita de si, né? A gente desenvolve aquilo que está na alma, na consciência, naquilo que nos incomoda. E é aí que ela faz sentido, né, professor? Aqui a gente trabalha muito com o processo de mentoria da galera que está desenvolvendo esses trabalhos, essas pesquisas, e a gente percebe que é dado uma importância gigantesca para o estar certo. O meu tema está certo, o meu problema de pesquisa, a minha hipótese, ela está certa, e não necessariamente essa inquietude, né? Não se dá valor para isso. Mas peraí, é isso aqui mesmo que te incomoda? Porque é isso que vai fazer com que aquele trabalho, não importa o tempo que ele vai durar, é um tempo que você está investindo em cima daquele objeto, daquele estudo. E se ele não te incomoda verdadeiramente, você só está fazendo um trabalho para cumprir tabela. Então a chance também de você encontrar, né, ter novos insights, trazer novas perspectivas para aquela área de estudo, ele é muito pequeno se tu está indo só para cumprir tabela, né? Diferente das inquietações, que aí de fato a gente consegue entender e aproveitar o processo, a jornada da construção científica. Né? Mas gostei muito. Por isso, conflituoso. Entendo perfeitamente, compartilho da mesma ideia. Professor, agora sim, eu conheço um pouquinho do trabalho do professor, mas queria saber um pouco mais sobre os objetos de pesquisa que foram escolhidos ao longo da sua jornada e a importância, vamos tentar fazer um paralelo com a importância social que ele tem de construção, né, social que esses objetos têm aí, em especial no momento que estamos vivendo. Eu fiz graduação e mestrado em História, né? Sou historiador por formação e é assim que eu me apresento profissionalmente para o mundo. E no doutorado eu fui para a área de educação, na linha de pesquisa especificamente de História da Educação e Historiografia. Eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP, o doutorado, e o mestrado eu fiz na Unesp, né? Na Unesp Campos de Franca. Meus temas de pesquisa, meus problemas de pesquisa, as minhas inquietações, só muito depois eu vim entender o que significava isso, sempre estiveram relacionados à questão da história da educação, né? A história da educação. Sempre tiveram esse entrelaçamento. E depois foi agregando, evidentemente, o ensino de história. Né? Então,
mais especificamente ainda as relações entre o Estado nacional e a educação. E depois, mais especificadamente ainda, os processos, estratégias de dominação a partir da educação. De que maneira o Estado impõe sua visão de mundo a partir da educação. Né? Eu fui construindo a partir dessa decisão. Né? No meu primeiro ano de graduação, eu morei numa ocupação, né? Dentro da universidade, por um ano. E no segundo ano, então, propus um trabalho, né? Após uma dessas semanas de história, semana de não sei o quê, essas semanas de curso que existem, eu assisti uma palestra sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas. Eu fiquei muito impressionado com a criação do sistema autoritário e de que maneira isso modificou a educação. Naquela palestra foi só um item, né? Usou a educação, usou o ensino de história. E aquilo ficou martelando em minha cabeça. E certo dia, numa dessas sociabilidades da vida, eu conversando com um aliado, com um parceiro, pensei num tema. Falei assim, cara, vamos propor um tema de pesquisa assim. As contribuições e as contradições do ensino de história para o Estado Novo, para a Era Vargas, não lembro agora exatamente. Que era para pensar isso, né? As contribuições e as distorções, né? Ou as distorções e as contribuições. Para que o ensino de história contribuísse para o Estado Novo, o Estado Novo precisou distorcê-lo. Era um exercício, digamos, de materialismo histórico, de dialética. E nós propusemos essa pesquisa para uma professora de História do Brasil, dava aula de historiografia, e ela topou, e isso se transformou num projeto de iniciação científica, submetido à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eu e esse parceiro, né? Naquela época a FAPESP aceitava projetos em grupo, na iniciação científica, e aí começou, foi a primeira pesquisa assim, que eu fui aprender assim, o que era metodologia de pesquisa, ler como se faz uma tese, ler o que significa fichamento, ler o que significa que é a hipótese, ler, enfim, eu entender esse processo foi ali, né? Ali que eu comecei a ter alguém para me instruir, alguém para me orientar, alguém que fala, olha, você coloca que isso precisa separar o que é fichamento do que é sua reflexão, é preciso, quando você for citar, você precisa enquadrar isso, colocar, olha, abre aspas, tá, sabe? Essas regras da BNT, eu fui aprendendo isso ali. Uma galera ouvindo o senhor agora e morrendo de inveja de ter alguém para fazer isso neste momento. Pegar na mão e ir junto. Ir junto, é importante, isso é muito importante, essa disciplina de, olha, é um livro que você tem que ler e tem que entregar o fichamento. Na época era ficha mesmo, né? Ficha, eram escrita fichas. Escrita à mão. Escrita à mão, que a gente tinha que entregar. Prova, né? Nessa época eu tinha um professor de história medieval que ele fazia chamada oral. Ele tinha a bibliografia do curso, texto X, texto Y, etc. Aí chegava ao final do ano, eles chamavam por um, pegava qualquer texto ali, desses que estavam dispostos na bibliografia do curso, abria e perguntava o que o autor falou nessa página. Eu fiz prova assim. Olha esse pesadelo, Brasil. Olha esse pesadelo. Gente, vocês não dormiam nesse período, né? Vocês comiam o texto com farinha. Eu não sei muito bem como é que eu fazia, não, mas dava certo. Deu certo. Dava certo. Então, mas foi nesse processo que eu aprendi o que era fazer pesquisa, né? O que era, no caso, o que era objeto de pesquisa, o que era fonte de pesquisa, o que era descrever uma fonte, o que era analisar, o que era interpretar. Foi aprendendo aí nesse processo e pensando sempre na questão da educação. Depois eu mudei, eu fui pesquisar ainda a educação, mas pensando a questão do movimento estudantil, né? Existia um projeto mais amplo aí na Unesp, que é um projeto sobre a memória da Unesp, como a Unesp foi construída, etc. E eu inventei essa aí de pensar sempre a contradição, né? Mas sempre como a educação se relacionava com o Estado. A Unesp foi uma universidade fundada durante a ditadura militar. E tudo que a gente lê, tudo que a gente via, né? Tinha aquela coisa de jovem, era encontrar nos estudantes uma representação de luta social, de revolução, de esquerda, de luta armada e tudo mais. E não sei por que cargas d'água, uma vez eu estava no museu lá de Franca e via e me deparei com os estudantes, né, com notícias de jornal velho, na década de 60, de estudantes aderindo ao golpe de 64. E eu fiquei com aquilo muito na cabeça. Falei, como assim, né?
quero entender melhor isso, sabe? Era o meu candango moderno, né? Então, era assim, como assim? Eu queria abrir aquela coisa e saber como assim desmontou todo o movimento estudantil. Ensina pra gente que na década de 60 e 70 houve um movimento estudantil revolucionário. Como assim, de repente, eu descobri que tinha esses caras aqui que eram mó conservadores e tal. E aí eu fui entender, né, o que era formação social de um território, de que maneira o ensino era elitista, então a presença de estudantes era uma presença que representava as elites, e se são elites conservadoras, representam um pensamento conservador, e que, portanto, estavam naquele momento de acordo com o que se estabelecia naquela sociedade, né? Eu fui interpretar então esse viés do movimento estudantil, e isso também no aula de historiografia eu desenvolvi uma viagem, né? Digamos que uma hipótese, que era na questão do panóptico, né? Panóptico de Bétham, que é um acampamento militar, uma arquitetura militar construída para os superiores, generais, etc., vigiar os subordinados, soldados, etc. Isso também se aplicava muito a uma série de arquiteturas que tornaram-se funcionais e que muitos dos mosteiros também tinham isso, uma perspectiva panóptica de construção, né? Escolas de freiras, né? Seminários, etc., em que toda uma arquitetura em que há uma distribuição de salas e de dormitórios de maneira quadrilátera e um espaço, o pátio, como espaço de sociabilidade, mas esse espaço controlado, de modo que em qualquer esquina do quadrilátero você tem um ponto de visão que vigiava todo o espaço. Então eu associei aquela situação imaginando a ditadura militar ali, né? De que maneira essa sociabilidade estudantil dos poucos que existiam no espaço, aí eu estava pensando onde funcionava a faculdade que se tornou Franca, né? Se tornou o Campus Franca, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, de que maneira aquilo apresentou. Eu fui estudar um pouco essas coisas, muito influenciado por Vigiar e Punir, etc. Sim. Até então, nada a ver com questão racial. Uhum. Não tinha isso no foco. Tinha na questão de pensar o nacionalismo, né, de que maneira essa coisa da mestiçagem foi construída, mas não era o foco. Foco, relação do Estado com a educação, a dominação. E nessa pesquisa, né, eu aprofundei isso no mestrado depois, né, e no mestrado aí eu caminhei para uma reflexão em que eu descobri assim, livros, né? De que maneira o diretor da faculdade também produziu um livro de educação moral e cívica. Aí eu falei, poxa, mas como assim, né? A gente acha que tudo quanto é professor foi preso, aposentado compulsoriamente, exilado, morto, né? E esse aqui não, escreveu um manual de educação moral e cívica, que era a disciplina criada exatamente pela perspectiva de dominação ideológica pela ditadura militar, né? E eu fiquei muito entusiasmado com essa coisa de os livros como tema de pesquisa, né? Digamos que a biografia do livro, né? Vocês estão aqui fazendo uma questão de trajetória, o livro também não é só o conteúdo que em qualquer disciplina ele expressa, que ele contém. Ele também tem uma história, né? E eu fui um pouco gostando desse lance de história do livro. Foi aí então que no doutorado eu fui aprofundar isso. E aí já pensando nessa coisa de formação cívica dos cidadãos, mas pensando a ideia de cidadania como um problema, né? De que maneira a cidadania ela tem uma maleabilidade através da qual é possível moldá-la a qualquer discurso de Estado, né? Então, se você pegar desde o Império, cidadãos que estão formando através da educação. Na proclamação da República, são cidadãos que estão sendo formados através da educação, do ensino e etc. No Estado Novo, idem, na ditadura militar, idem, né? Então o discurso da cidadania é muito latente, ao mesmo tempo sendo muito operacional, ao mesmo tempo tendo essa maleabilidade muito importante do ponto de vista aí do que contribui, né, para a dominação mesmo. E aí sim eu fui aprofundando um pouco essas questões sobre o nacionalismo, e aí discutindo tanto que as representações nacionais como forma de uma linguagem, né, que participa do processo das lutas sociais, das lutas políticas, e que anulou outras culturas, outras representações, outras perspectivas de se interpretar a coletividade, mesmo
essa situação de Estado-nação. Então eu fui pesquisando isso e fui encaminhando para pensar livros, hoje estudando um cara chamado Clóvis Moura, né? Livros sempre dessa perspectiva, e Clóvis Moura porque eu encontrei nele um autor que desmonta toda essa perspectiva de uma formação social brasileira, né? Uma formação histórica da sociedade brasileira, baseada nesse encontro de três povos que formam uma nação mestiça, uma nação nova, uma nação grande, uma nação morena, né? Encontrei Clóvis Moura, um autor que desmonta isso de maneira estrutural, de maneira sistêmica em todo o território nacional, analisando então a história em perspectiva negra, né? Então eu tenho feito isso, tenho estudado Clóvis Moura, tenho estudado os livros de Clóvis Moura, tenho estudado a biografia dos livros de Clóvis Moura, tenho estudado essa perspectiva de formação histórica da sociedade brasileira em que o negro é o protagonista contra tudo isso, né? É uma forma de tentar desdominar o processo educacional tão combalido pelos interesses de Estado. Com certeza. E me chamou muita atenção a sua colocação de que quem estava acessando a educação em todos esses tempos, esses momentos que o professor estava se referindo, eram cidadãos, né? Ou seja, quem não está tendo acesso a isso não é considerado. Então não é considerado um ator ativo social, né? Que tem a possibilidade de tomar decisões por si. Ele simplesmente aceita o que lhe resta e é isso aí, né? Coisas muito importantes pra gente pensar nos dias atuais. Maravilhoso. Prof, tu foi citando ao longo da nossa conversa alguns autores maravilhosos, alguns que estão entre nós, alguns que não estão mais entre nós. E eu queria saber, e eu sei assim que todos nós temos, em especial quando a gente participa de congresso, né? Eu falo que eu adoro participar de congresso ao vivo, porque a gente vai vendo nossas bibliografias, né? As nossas biografias, perdão, e bibliografias caminhando por aí, né? Elas têm um rosto, elas têm um corpo, trejeitos, a gente consegue começar a dar forma para tudo isso, humanizar. E eu queria saber quem são as suas referências nesse universo. Pode ser científico ou não, tá? Mas as suas referências de carne e osso, que estão aí ainda produzindo muita coisa, fazendo muita bagunça ainda nesse plano. Referências vivas, você diz, né? Isso. Pessoas que o professor tem alguma admiração por conta da jornada. Eu tenho referências importantes, assim. Eu tenho uma das referências, o rapper Gog, para mim é uma referência importante. Georgie, né? O rap é de Brasília também, cidade satélite, de quebrada, assim, e que as letras, o som, né, naquela época que éramos ali, moleque, tudo, interpretava esse sujeito essa sujeita chamada Brasília, numa perspectiva periférica e negra, né? Isso ajudou muito, é uma referência. Eu leio, admiro, e música para mim, né? Nele eu acho que eu represento toda uma coletividade aí de músicos que contribuem bastante aí para tudo isso, né? De Racionais MC, passando por tantos outros que estão ou não estão aqui. Então, vindo dessa perspectiva, digamos, cultural, eu acho muito importante, é uma referência a ser sempre lembrada, né? Acho importante esse tipo de contribuição. São tantas as referências, tantas pessoas que ajudaram muito na vida, assim, que é difícil citar, né? Mas sem medo de errar, vou citar a Lucinha, Maria Lúcia, uma mulher negra do Instituto AMA, Psique e Negritude, que é uma organização aqui de São Paulo que trabalha com saúde mental da população negra. Ela e Jussara, né, duas lideranças das mais importantes dessa organização, ajudaram muito numa fase muitíssimo difícil da vida profissional e da vida pessoal, porque as coisas naquele momento se misturaram. Eu trabalhava na Unifesp trabalho na Unifesp desde 2010, né? Em 2012 tinha 2 anos que estava na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, como professor, e eu tinha me comprometido a assumir um cargo que era coordenador do núcleo de apoio aos estudantes, relacionado à pró-reitoria de assuntos estudantis. E eu assumi esse núcleo com o compromisso de criar um polo de ações afirmativas, né? Criar, então, aí um espaço institucional capaz de dar um suporte, desenvolver políticas públicas
sobretudo para os estudantes cotistas, estudantes beneficiários de alguma política afirmativa existente naquele momento. E teve uma série de problemas em 2012, sobretudo na Unifesp, em muitas universidades, e acarretou em problemas também. E, enfim, nós entramos numa onda de suicídios de estudantes negros. Né? Foram 3, né? Foi um estudante negro, depois um estudante negro e depois mais um estudante negro, na sequência de anos, que terminou em 2015. O detalhe é que em 2012, esse primeiro Luiz Carlos, ele cometeu suicídio em frente a essa sala em que eu tinha me colocado à disposição, comprometido de criar um polo de ações afirmativas voltado para exatamente estudantes como ele. E foi muito difícil aceitar aquilo, foi muito difícil conviver com aquilo, foi muito difícil superar aquilo. E depois veio mais um, depois foi mais outro, foi quando eu falei, caramba. E no caso do primeiro foi assim bem importante, né? Muito marcante, porque eu participei de todo o processo, desde comunicar a família, ajudar a identificar a pessoa, procurando nos arquivos da escola, identificar quem era a pessoa, chamando polícia e acompanhando perícia, e depois ir na delegacia, e depois ir na família, e depois ir no enterro, e depois sentado no meio-fio da mãe, com a mãe do menino, e sem ter o que falar. Então foi muito difícil essa fase, muito pesada. E foi quando então essas pessoas, né, elas entraram assim na minha vida, porque entraram na vida de um conjunto de estudantes negros, um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras negras dentro do espaço universitário, dentro da Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos, e passaram a desenvolver um trabalho chamado Universidade, Sofrimento Psíquico e Relações Raciais, e que isso mudou muito a minha forma de entender as coisas. É uma frase que eu ouvi naquele contexto e sempre carrego. Assim, nós precisamos ser fortes politicamente, mas só o fortalecimento político não resolve. Nós precisamos estar psiquicamente fortes, nós precisamos estar espiritualmente fortes, porque o racismo é pesado na universidade, ele é pesado igual é na sociedade, mas na universidade é um espaço de poder, um poder que se afirma pela produção do conhecimento, pela produção científica, então ele se esconde em outras formas, ele tem outras camadas de mascaramento que oprimem igualmente e tem que estar preparado para isso. Então, essa trilogia, fortalecimento psíquico, espiritual e político, né? Foi muito importante ouvir isso. Nós fizemos vários trabalhos, nós fizemos várias oficinas, nós fizemos muitas coisas assim de atividades conjuntas, né? E que ajudou bastante essa jornada, essa referência, né? Essa preocupação de seguir em frente. Né? E referência, por isso mesmo, né? A terceira referência que eu vou colocar são estudantes negros e negras que chegam à universidade. Eu aprendi muito esse tempo todo que eu estou como professor universitário. Minha primeira experiência de professor universitário foi numa universidade chama-se Universidade Presidente Antônio Carlos, em Minas Gerais. Né? Moro aqui em São Paulo, me deslocava às quintas-feiras e dava aula às quintas de noite, sexta de noite, nessa cidade chamada Ubá. E isso foi logo quando eu concluí o mestrado em 2001 e passei todo esse período de 2001 e 2002 dando aulas lá, né? Era mestre, dava aula e recebia como mestre nessa universidade. E era impressionante como a presença de um professor negro atraía estudantes negros para uma sociabilidade que pareciam pedir assim algum tipo de instrução mesmo, instrução do ponto de vista acadêmico, né? Aquela coisa que é tão raro, então era muito interessante isso, e aos poucos isso foi eu lembro que 2002 foi um ano muito intenso, né? E foi a eleição do Lula, foi o ano eleitoral que o Lula foi eleito, foi um ano onde a esperança tinha que vencer o medo, né? E eu sempre fui um militante, né? E não era nesse momento que ia me furtar da militância, e apoiei. Eu lembro que eu levava bandeiras e bandeiras no ônibus, né? Eu ia
como professor, mas na bagageira do ônibus iam muitas bandeiras e panfletos para distribuir para a galera por lá. Né? E um negro me presenteou, né? Eu tenho guardado até hoje com essa escultura que um estudante negro que trabalhava nos Correios durante o dia e à noite fazia história. Né? E eu fui para uma disciplina por pura necessidade, porque eu dava aula de História da Arte e História Econômica. Né? E eu não sou nem historiador da arte, muito menos da história econômica. A gente aprende essas coisas na faculdade, mas... Enfim, foi a sobrevivência. O bolso sabia, prof, o bolso sabia. Isso. E aí, na sequência, quando eu entrei na Universidade de São Francisco, a universidade comunitária da ordem franciscana, né, dos católicos, né, e ficar aqui no interior de São Paulo, uma cidade chamada Itatiba. E tinha muitos estudantes negros e negras, né, que me procuravam para orientar de TCCs. E teve um momento que todas as estudantes negras da pedagogia me procuraram para que eu fosse orientando delas no trabalho de conclusão de curso. Eu achei aquilo tão forte, assim, cara, é muito impressionante como essa identificação, como é que é esse processo de solidariedade racial, né? Como as pessoas querem, precisam, e a gente também precisa deles, né? Que ao mesmo tempo a gente vai se constituindo como um professor universitário comprometido com a agenda também, né? Que isso também é outra coisa, as cooptações do mundo acadêmico, elas não são fáceis de suportar, né? E o meu primeiro trabalho de iniciação científica com bolsa foi de uma aluna, que era uma militante e tal, pesquisou as representações foi Joelma Filho dos Santos. Ela comparou a literatura infanto-juvenil com os livros didáticos do Joelma Filho dos Santos, né? Que é um historiador negro, depois um literato negro, militante, intelectual, já falecido, mas muito importante. E aí foi seguindo. Depois, quando eu entrei na Unifesp, em 2010, isso só aumentou, né? E eu sou muito grato, então, a esse conjunto, a esse sujeito, portanto, coletivo, chamado Estudantes Negros e Negras, que me inspiram e me ensinam a cada dia a seguir nessa jornada. Então, são minhas referências. Gente, que referência, sensacional. E que especial a sua fala quando tu coloca a questão da perda desses 3 alunos em um curtíssimo espaço de tempo. É um momento que a gente, não é à toa, a gente tá fazendo essa gravação dia 2 de setembro, né? E é um mês extremamente... onde a gente vai ouvir muito e vai falar muito a respeito de saúde mental enquanto prevenção, justamente, de situações de suicídio, né? E, infelizmente, a cada ano após ano, a gente vê esse índice, né, crescendo assustadoramente quando a gente fala do universo acadêmico. Então, sempre que possível, a gente tenta colocar isso em falas que, às vezes, não tem nada a ver. A gente não tá falando, às vezes, sobre isso, mas a gente aqui na Metzer tenta colocar isso. A importância da autogentileza, do autocuidado e do encontrar a sua gangue, né? Se você tá chegando na universidade, às vezes você não tá lá numa ocupação como o professor aventureiro, professor Kleber, fez, né, lá no seu primeiro ano de graduação, mas às vezes você saiu de casa recente, tá numa cidade diferente, tá tendo essas dificuldades do curso porque é um outro universo que nem todos nós chegamos lá. Na verdade, a grande maioria de nós não chegamos familiarizados, né, com as regras, normas e tudo mais que a gente tem que seguir dentro da universidade. Então a melhor forma é, de fato, fazer a tua gangue. Faz a tua gangue para que tu tenhas apoio no dia a dia, né? E pessoas que te compreendam, que consigam estender a mão e falar, vamos junto que vai dar boa. Porque no final vai dar boa. E depois que a gente termina, né, prof, a gente percebe que era só uma graduação, era só um mestrado, ou seja, é um pedacinho muito pequeno da vida, que traz muita coisa, leva muita coisa, se a gente deixar também, mas é um pedacinho da vida. Não é algo que a gente tenha que colocar tanto peso, às vezes. E tá tão pesado, talvez a gente não esteja fazendo da forma devida. Às vezes a galera tá colocando mais monstros do que deveriam no meio da nossa jornada, né? Então, referências incríveis e histórias incríveis por trás dessas referências. Bom que o prof aqui, tudo que a gente pergunta sempre já vem com uma justificativa junto, o que é maravilhoso. É maravilhoso. E, prof, pensando aqui, até seguindo esse flow que a gente tá conversando, para quem já passou por todas as etapas de titulação, né? Falando aqui agora da formalidade da coisa, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e assim por diante, compartilha com a gente alguma dica de sobrevivência a esse ecossistema que você acredita que tenha te auxiliado em algum momento ou que já tenha auxiliado muitos dos seus alunos, suas alunas, ao longo da sua trajetória. Bom, uma maior sobrevivência científica, tem algumas anedotas, né? Publicar ou morrer,
essas coisas assim. Ou seja, primeiro é estudar, tem que estudar, não tem jeito. Dá pra fugir? Não dá? Se Tem você que se ser... colocou nesse caminho, se buscou esse caminho, que é da produção científica, que é do saber acadêmico, que é do estudo, né? Se colocou nesse caminho, não tem jeito, é estudar. Né? A primeira coisa é essa, é estudar, porque não tem opção. Mas dentro de estudar, você pode também criar situações em que esse estudo não seja um peso, mas sim um prazer, né? Seja descoberta, seja coisas bacanas, né? Projetos bacanas, etc. Então a sobrevivência, acho que em situações, elas são diversas, né? Como é que eu sobrevivia na graduação, no primeiro ano? Eu tinha duas opções, ou eu ocupava, lutava para que tivesse moradia estudantil, ou voltava para casa. Então a sobrevivência foi a luta coletiva. Sobrevivência, o manual de sobrevivência era, nosso lema era ocupar, lutar e estudar. Tinha muito aí da presença do MST, evidentemente, que era ocupar, lutar, produzir, né? E nós só substituímos o produzir pelo estudar. E era isso, né? Eu acho que isso simboliza tudo. Fato. Ocupar, lutar e estudar. Dá para ser um ótimo lema de sobrevivência também, eu acho. Naquele momento era isso. Né? Sim. Na graduação e tal. Né? Quando eu comecei a iniciação científica, como você sobrevive, você tem que buscar autonomia. Né? Acho que a formação científica, ela busca conferir autonomia intelectual a quem está ingressando nesse mundo da ciência. Não é para ser um subserviente do orientador, mas pelo contrário. O orientador, ele faz ali a tutoria para que quem está entrando nesse mundo, ingressando nesse mundo, alcance uma autonomia intelectual. E você tem que sempre buscar essa autonomia intelectual. Então, essa convicção do que quer pesquisar, essa convicção do tema que gosta, do que quer, isso ajuda. Porque se você começa também a trabalhar um tema, né? E aquele tema não é muito a sua, mas pintou uma oportunidade, e você vai ficar com isso latente dentro de você, né? Sempre achando que poderia estar pesquisando outra coisa. Então, conciliar essas coisas será também um antídoto aí, importante, né? Nessa trajetória, nessa caminhada. A maneira que você encara os estudos. Para quê? Né? Qual o objetivo de minha pesquisa, de meu estudo? Eu sempre tive muita convicção do que meus estudos, né, o que eu fazia, tinha que cumprir com a função social. Né? Então, em perspectiva negra, mas nem todos pesquisadores são necessariamente negros e nem por isso deixam de ter compromisso social também. Né? Então, nós sabemos que temos também muitas pessoas que têm compromisso público com a ciência social, com a ciência antirracista, com a ciência, né? E que colocam isso também onde acho que isso ajuda, né? Ajuda porque isso que você chamou de gangue, né? Ajuda a construir uma galera, ajuda a construir um grupo de apoio. Isso é muito importante, né? Muito importante. Apoio para quem te quer. Apoio e não desanimar nunca. O que eu posso dizer, né, mais de sobrevivência? Eu sou uma pessoa muito pouco indicada para responder isso, porque veja, eu recebi todas as formas de ações afirmativas, assistentes antigos que você possa imaginar, das que existiam na face da Terra naquela época, eu usufruí de todas. Né? E aquelas que não tinham, nós lutamos para. Criamos. Então, foi um jeito para obrigar o Estado, as instituições, reconhecerem que nem todos os estudantes eram iguais, nem todos os estudantes estavam nesse processo. Discordo do professor, acho que o professor é um ótimo exemplo para falar assim sobre sobrevivência, porque a gente tem um número gigantesco de alunos que desistem dos seus cursos, das suas formações, tendo conquistado a sua vaga lá pelo vestibular, pelo processo que tenha sido, porque desconhece completamente as políticas afirmativas de acesso e permanência dentro da universidade. Então, assim, conseguir acessar este conhecimento também é uma forma de conseguir permanecer e resistir dentro das instituições, né? Então, enfim, obrigada pelo compartilhamento. E agora, de professor, pra gente encerrar, mas já vai pra uma série super rapidinha que é o importante pra sua formação, tá? É um bate-bola. Eu vou te perguntar algumas coisas e você vai me indicar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pra gente começar, então, indica pra nós um filme que tenha te marcado de alguma forma. Um filme que tenha me marcado de alguma forma. Cara, olha que coisa, hein? Uma Onda no Ar. Esse eu não conheço. Uma Onda no Ar. Vou ter que caçar. Uma Onda no Mar. Show. No ar. No ar. No ar. Ah, no ar de no ar.
Noir de noir, isso. De negro francês. Tem um duplo sentido, tem um duplo sentido. Gostei disso, agora já ficou mais interessante. Maravilhoso. E entrando no ar, a voz livre do morro, 104,5 Rádio Favela. Pô, gostei! Rádio Favela, uma onda no ar, a nossa onda! Já falamos sobre música, falamos sobre artistas e afins, então tem que ser galera que você ainda não comentou aqui, tá? Uma trilha sonora que esteja embalando aí os seus dias. Uma trilha sonora do gueto que esteja embalando meus dias. Thiago El Ninho. Falando de dinheiro, eu falo de conhecimento. Eu não quero mais estudar na sua escola que não conta a minha história, na verdade me mata por dentro. E a sua comida favorita no mundo inteiro? Aquela que fecha os olhos e eu como a qualquer horário do dia. Carne do sol com mandioca e manteiga de garrafa. Que isso, hein? Meu Deus, essa hora do dia, que falta de respeito com a gente, mas tudo bem, convidado pode. E o seu lugar favorito no mundo inteiro? Não precisa ser físico, pode ser abstrato também. Um lugar? Exatamente, um lugar. Esse bunker aqui. Pra quem não tá te vendo, o que é esse bunker, professor? Esse bunker, atualmente, há 1 ano e 6 meses, eu vivo nesse espaço que chamam de escritório, mas aqui é um espaço físico em que aqui eu vejo as pessoas, no trabalho, eu falo com amigos, com amigas, com família. Tem sido um espaço de sociabilidade, né? Então, atualmente eu falo aqui, porque como é que eu não posso gostar disso? Tive que aprender a gostar, né? Tive que aprender a gostar, maravilhoso. Isso era um espaço só de ali tá trabalhando, agora não, agora eu tô trabalhando, tô trocando ideia. Enfim, às vezes estou ouvindo som, estou fazendo tanta coisa, comendo. Muito bom, gostei do bunker. Vamos ter que tirar uma foto e deixar pra galera a foto do bunker. É um bunker bem bonito, bem colorido, tá, gente? É um bunker bem legal. E por último, mas nunca, jamais menos importante, qual é a anticiência ou pseudociência mais absurda? Aquelas teorias da conspiração, tipo, vou tomar vacina, eu vou virar um jacaré. Umas coisas que a galera fala por aí. Mas a que mais te impactou nos últimos tempos, você falou, gente, não é possível que alguém tá falando sobre isso e tem gente acreditando. De que a universidade é para poucos. A universidade é para poucos, maravilhosa. O ministro da Educação defendeu universidades para poucos. Milton Ribeiro disse que o futuro do ensino está nos institutos federais. São poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Essa é maravilhosa, não tinha aparecido por aqui ainda. Que delícia, gostei muito. Gente, é nesse clima maravilhoso que a gente vai se despedindo de mais um bate-papo aqui no Cientista Também com o professor Kleber. Muitíssimo obrigado pelo aceite, pela presença, pelo compartilhamento das histórias, viu, prof? Foi muito gostoso e um prazer ter essa conversa nesse fim de tarde. E agora, eu tenho um desafio aqui agora, porque pra quem virou fã de ti e quer saber mais sobre os seus trabalhos, sobre a tua jornada, eu não tenho uma rede social pra indicar. Como é que faz? O povo manda carta, e-mail, telegrama, o que a gente faz? Fax. Maravilhoso. Não, pode mandar, e-mail eu tenho. E-mail rola, gente, e-mail rola, então tá bom. Vou colocar o e-mail pessoal aí, o Yahoo, klebersvieira@yahoo.com.br. klebersvieira.yahoo. Meu nome é com C, viu, professora Daiana? S de sapo. S de socialismo. De socialismo. Maravilhoso, tá certo. @Yahoo, vou colocar aqui. S de socialismo. .com.br o meu, hein? .com.br. Vocês estão vendo que ele tá com medo da gente errar o e-mail dele aqui. Não, porque já me disseram que quando tem com o IBR, as pessoas diferenciam a geração a que pertence, etc. Então... Isso é verdade. Elas não estão erradas. Não estão erradas de forma alguma. Já começa falando que é Yahoo, né? Ali a gente já segmenta. Na conversa ele falou lá da rede social que ele já usou, que era o Orkut. Uma galera que nos ouve não sabe o que é. Não tem essa referência. Mas né? tem que ter um glossário para minha entrevista.
Mas é maravilhoso. É bom que a gente traz o povo pra roda, a gente fala, a gente é cringe com muito orgulho, é isso aí, tá tudo certo. Arruma um glossário, não vai ter jeito. Tá vendo? Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Gente, foi incrível esse bate-papo, foi muito gostoso, a gente quer continuar fazendo essas conversas incríveis pra vocês, então assim, curtiram, gostaram, compartilhem, indiquem, comentem o que vocês acharam desse episódio. Fechado? E enquanto vocês morrem de saudade da gente pro próximo episódio, da próxima semana, acompanha a gente lá no blog, segue a gente nas redes sociais e vejam os outros episódios lá no canal do YouTube também, tá bom? Aproveitem, tá colocando uma música, um som gostoso, aí já faz uma playlist com as indicações que o professor deu ao longo da conversa e compartilha com a gente também, que a gente adora. Fechado? Ótima semana pra vocês, professor Kleber, muito obrigado mais uma vez. Gente, um abraço gigantesco e até o próximo episódio. Até mais! Este podcast foi editado por Dente de Leão.